Olá, queridos pais da La Primavera. Eu sou a Tati, presidente da Primária, e hoje eu trago algumas mensagens, algumas dicas que são importantes para os nossos filhos em meio a essa pandemia. Então, como mãe da Lívia e professora de inglês, uma das coisas que eu aprendi é a importância de estabelecer uma rotina diária com os nossos pequenos. E quando eu falo pequenos, eu me refiro desde o primeiro ano de vida. Então, para as crianças que já frequentavam a escola, elas já estavam acostumadas a conviver com a rotina escolar, ou seja, tinha tempo para tudo. Então, tempo de chegada, tempo de estudo, tempo do lanche, o tempo do parque, o tempo das atividades que elas gostavam e o tempo de ir para casa. Só que hoje, na nossa realidade, todo esse tempo está concentrado em casa. Então, nós precisamos estabelecer uma rotina com eles também. Então tem um site que eu gosto chamado Leiturinha e ele explica um pouco sobre essa importância de estabelecer uma rotina com os nossos filhos. Ele fala assim: como a rotina pode ajudar o seu filho? Sabemos que na prática não é simples estabelecer uma rotina na vida dos filhos, ainda mais com a correria do dia a dia, horários irregulares e a falta de tempo. No entanto, é muito importante que a família adote alguns hábitos e regras no cotidiano dos pequenos. Uma rotina para a criança, desde cedo, colabora para que ela cresça mais confiante e independente. Saber o que vai acontecer durante o dia e a repetição destes acontecimentos cria um ambiente saudável, fazendo com que os pequenos se sintam confortáveis e seguros. Então, isso é verdade, né? Os pequenos eles gostam de saber o que vai acontecer durante o seu dia. E saber que depois da soneca tem um lanchinho ou que antes de dormir tem a história, proporciona uma sensação de segurança. Isso faz com que os pequenos se sintam menos ansiosos. Então, às vezes, nós temos nossos filhos em casa e eles estão agitados ou eles não estão conseguindo se concentrar. Às vezes é falta de rotina, porque eles não sabem. Às vezes parece que eles têm muito tempo ou muitas tarefas, enfim. Às vezes eles também não sabem o que esperar. Né? E a rotina ajuda isso. Então, existem benefícios, né, para os pais. As rotinas pré-estabelecidas também trazem muitos benefícios. Primeiro, porque por se sentirem mais seguros, os pequenos tendem a aceitar melhor os momentos de despedidas, ou seja, quando encerra uma atividade e é um momento para uma outra. Por exemplo, a hora de ir para o parquinho ou se despedir quando os pais vão trabalhar não se tornam momentos tão difíceis, pois eles entendem que vão voltar. Assim, desde cedo, os pequenos vão entendendo e assimilando os horários e as regras do cotidiano. Então, assim, no nosso cotidiano adulto existem regras. Mesmo trabalhando em casa, eu tenho a hora para iniciar a aula, eu tenho a hora para encerrar. Então, faz parte da vida, né? Ter horários. E quando os pequenos se tornarem maiores, eles se tornar-se-ão adolescentes com maior senso de organização e responsabilidade, conseguindo estabelecer os horários de estudos e de obrigações, como ajudar a família nas atividades de casa. Então esse ponto é bem importante que as nossas crianças elas podem e devem ajudar na rotina do lar, né? Claro que de acordo com a faixa etária delas. Além disso, as rotinas também colaboram na organização da vida dos pais. Então, nós precisamos saber, bom, tal horário tem a aula, tal horário ele pode brincar, então eu vou fazer outra coisa. Isso nos ajuda muito. E ter horários estabelecidos para as refeições, sonecas, banho e brincadeiras faz com que a família toda possa se organizar melhor e tenha mais tempo para aproveitar os momentos juntos. Então não fica só uma confusão, né? No final do dia fala, ufa, já foi. A gente consegue esperar por momentos mais prazerosos também, em meio a tantas obrigações. Então nós também precisamos lembrar que excesso nunca é bom. Então, não podemos transformar a casa em um quartel. É preciso saber a hora de ser flexível para que a rotina não se torne algo imposto e negativo. Então, com as crianças um pouco maiores, vocês podem convidar elas para criarem essas regras, estabelecerem esses horários, falarem, e aí, o que vocês acham? Tá bom? Olha, a partir de amanhã vai ser assim. Né? Os maiores gostam muito de ajudar na criação de regras. E nos finais de semana, por exemplo, é liberado dormir umas horinhas a mais ou almoçar mais tarde. O importante é estabelecer horários e criar hábitos saudáveis que tornem o ambiente mais organizado e confortável para todos. Então, seguindo uma rotina saudável, né, nós precisamos do quê? Do ensino do Evangelho do lar.
Então, eu tenho conversado com muitas mães e elas têm mencionado, sim, a gente consegue estudar, a gente consegue orar, mas assim, as atividades escolares estão tomando muito tempo, às vezes são muito trabalhosas. E assim, às vezes nós estamos perdendo um tempo, um momento precioso para ensinar o evangelho aos nossos filhos, um momento informal. Então, tem um discurso que eu gosto muito da irmã Sherry Splin, e ela nos ensina como nós podemos ajudar os nossos filhos a compreender o ensino do Evangelho. Não apenas ensinar, mas a compreender esses ensinamentos. E ela fala assim: esse privilégio divino de criar os filhos é uma responsabilidade grande demais para cumprirmos sozinhos, sem a ajuda do Senhor. Ele sabe exatamente o que nossos filhos precisam saber, o que precisam fazer e o que precisam ser para voltar à sua presença. Eu acho isso tão lindo porque antes de serem nossos filhos, eles são filhos também do Pai Celestial e o Senhor os conhece muito mais do que nós. Então, por isso que nós precisamos da orientação dele ao criar os nossos filhos. E ela fala: o Pai Celestial, ele dá instruções e orientações específicas ao pai e à mãe por meio das Escrituras, de seus profetas e do Espírito Santo. Às vezes, o modo mais eficaz de ensinar nossos filhos a compreender a doutrina é ensiná-la no contexto do que eles estão vivenciando naquele exato momento. Esses momentos são espontâneos e não planejados e acontecem no decorrer da vida em família. Vêm e vão tão rapidamente que precisamos estar alertas e reconhecer um momento de ensino quando nossos filhos nos procuram com uma pergunta ou preocupação, quando não conseguem se dar bem com os irmãos ou amigos, quando precisam controlar sua raiva, quando cometem um erro ou quando precisam tomar uma decisão. Então, esse trecho é bem importante porque, por exemplo, durante uma lição, às vezes é um conteúdo difícil, a professora está explicando, vocês não estão conseguindo entender, é um momento que vocês podem orar, pedir ajuda ao Senhor. Né? Então, nós sabemos que aprendemos pelo estudo e pela fé. E a oração, ela nos guia, mesmo que às vezes termina a oração, não entende o conteúdo, mas você se sente calmo, se sente tranquilo. Né? A gente sabe que quando a criança ela fica tensa, ou qualquer pessoa, ela está no momento de nervosismo, ela se sente pressionada, é muito difícil aprender. Né? Então, o ambiente ideal para aprendizado é um ambiente tranquilo. E a gente sabe que as pressões de ensinar em casa nem sempre proporcionam isso. Então, é o momento de orar, mesmo que seja para acalmar os ânimos e buscar novos recursos, buscar entender aquilo que tem sido ensinado, né? Então, igualmente importantes são os momentos de ensino que ocorrem ao planejarmos cuidadosamente certas ocasiões habituais, que daí entram na rotina, como a oração familiar, o estudo das escrituras e a noite familiar ou outras atividades da família, que são os momentos planejados, formais para ensino. Então é preciso determinação e constância para ensinar nossos filhos a compreender. É preciso ensinar por preceito e exemplo, e principalmente ajudar nossos filhos a aplicar o que aprenderem. O presidente Harold B. Lee ensinou: sem vivenciar um princípio do evangelho na prática, é muito mais difícil acreditar nesse princípio. Então, é muito mais difícil para os nossos filhos acreditarem nas coisas que nós estamos ensinando se eles não veem o que nós fazemos. Então, nossos filhos precisam nos ver pedir desculpas para eles ou para o cônjuge, eles precisam ouvir um eu te amo, eles precisam nos ver fazendo oração, estudando as escrituras. Se eles nos verem tristes, nós podemos explicar para eles que faz parte da mortalidade a tristeza, mas que o Senhor vai nos ajudar, né? Que o Salvador Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz e ele vai nos dar o consolo que nós precisamos. Então, toda a situação, mesmo das mais felizes, as mais tristes, são momentos que nós temos de ensinar os nossos filhos a compreenderem o Evangelho. E à medida que nossos filhos aprendem a compreender as doutrinas do Evangelho, eles se tornam mais autossuficientes e mais responsáveis. Passam a ser parte da solução dos problemas de nossa família e fazem uma contribuição positiva ao ambiente de nosso lar e ao sucesso de nossa família. Então, eu sei que essas coisas elas são verdadeiras. Eu sei que ao estabelecermos uma rotina e ajudarmos nossos filhos a compreenderem o Evangelho, nós vamos passar essa situação com um grande aprendizado e não apenas como um momento tumultuado, um momento de desespero. Sei que Jesus Cristo, ele vive, ele é nosso Salvador. E eu deixo essa mensagem, meu amor e preocupação,
Em nome de Jesus Cristo, amém.